Olá, boa tarde. Já cheguei por aqui. Cadê vocês para acompanhar? Olá, Elaine, tudo bem? Boa tarde. Como é que vocês estão? Hoje sou eu que estou aqui dando o ar da graça pela primeira vez nesse horário. Sejam todos bonzinhos comigo, viu? Que é a minha estreia. Sejam todos bem-vindos. Obrigada por estarem aqui na véspera de São Pedro, nesse horário das 13h30, que é um horário pós-almoço, onde a pessoa ainda está assim, depois que almoçou, né? Não sabe se dá um cochilo, se vai trabalhar. E aí é com muita alegria que eu fico feliz, né, por vocês nos prestigiarem na véspera de São Pedro, e principalmente para quem nos acompanha, né, toda quinta-feira nas nossas lives, e agora todas as segundas com essas benditas dicas que a gente tá aparecendo e batendo um papinho, né? Você que está aqui pela primeira vez, também a gente agradece, né, por nos acompanhar. Espero que gostem. Não esqueça, né, de fazer, de compartilhar nossas informações. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a bendita Ana Karina Moraes. Nós somos 3 arquitetas, Elaine Dias e Auristela Alcântara, e ajudamos pessoas a materializar o sonho da casa própria. E é isso que a gente faz ao longo desses anos, né, de formadas, quase 21 anos de formadas, e a gente faz com dedicação e compromisso, porque é o que a gente realmente sabe fazer. Ajudar pessoas a viver melhor em suas casas. Seja um simples ambiente, aumentar a ventilação, aumentar a ventilação, para que a pessoa consiga viver no seu ambiente de maneira confortável. Mas antes de eu começar a nossa live de hoje, eu gostaria que vocês clicassem aí no aviãozinho, compartilhasse, que a gente vai começar daqui a pouquinho o conteúdo de hoje, para nos ajudar a disseminar essas informações para outras pessoas que podem estar com a mesma dúvida, podem ter as mesmas dúvidas e realmente não sabem a quem recorrer. Vamos começar? Viajar. Podemos? Vamos lá, vamos lá. Ao longo desses anos da nossa profissão, uma das perguntas que a gente mais recebe é de como a gente consegue organizar o nosso espaço, os espaços que a gente se propõe a fazer o seu espaço com tanta eficiência e organização. Como é que a gente consegue? Então, isso a gente vem trabalhando desde a época de faculdade. Os professores sempre ficavam no pé da gente, porque o princípio básico vem da onde? Dessa organização dos espaços. Como a gente consegue colocar tudo, às vezes, num espaço tão pequeno, ou muita coisa num espaço reduzido, ou muita coisa num ambiente maior, mais amplo. Então, desde a faculdade, os professores já ficavam muito no pé da gente para a gente conseguir um layout que consiga, como é que pode dizer, distribuir os móveis dentro daquele espaço, sem que fique apertado, sendo que a gente consiga exercer todas as funções que aquele ambiente ali é proposto. Então, a gente utiliza uma ferramentinha básica para que a gente tenha essa eficiência e essa organização, que a gente consiga essa eficiência e organização. É através do layout. Vocês já ouviram falar em layout? Então, layout é uma palavrinha de origem inglesa e ela significa esboço, rascunho.
Então, quando a gente começa um projeto, a gente idealiza aquele ambiente em cima das necessidades que o cliente passa para a gente. Uma sala de estar, uma sala de jantar, um quarto de solteiro, um quarto de casal, uma suíte. Então, a partir daí, a gente começa a elaborar o layout, o que é que vai ter dentro de cada ambiente. Às vezes a pessoa pede que tenha alguma coisa fora do comum, dos ambientes normais, né? Quarto, guarda-roupa, cama, criado, mas às vezes a pessoa deseja colocar algum móvel diferenciado para aquele ambiente trabalhar de outra maneira além do quarto. Então, a partir disso, a partir do layout, a gente consegue dispor todos os móveis dentro do ambiente. Então, dentro do ambiente onde a gente faz o layout, a gente consegue dispor questões de máquinas, equipamentos, circulação, pessoas têm que ocupar o mesmo espaço, sem que um choque no outro, sem que haja interferência de fluxo. Para abrir uma porta, eu tenho que fechar outra. Então, tudo isso, para abrir um armário, eu tenho que fechar uma porta da entrada do quarto, por exemplo. Então, tudo isso a gente estuda, tudo isso a gente soluciona da melhor maneira possível. Então, quando a gente faz um layout, a gente pensa nisso tudo. Se o guarda-roupa que a pessoa tem vai caber nesse novo espaço que ela quer colocar, porque ela quer aproveitar aquele guarda-roupa. Já existiu cliente que nos pediu, tinha um guarda-roupa de 3,5 metros no quarto que ele iria ficar, né? Que o casal ia ficar. Mas no quarto dele não cabia aquele guarda-roupa, naquele espaço que ele tinha determinado que ia ser para ele. Então a gente teve que deslocar ele de espaço de quarto de casal para outro espaço de suíte, para que aquele guarda-roupa coubesse. Então, são esses ajustes que acontecem muito da gente fazer. Então, às vezes a pessoa compra um guarda-roupa maior do que a parede, compra um sofá maior do que a sala. Então, tudo isso, quando a gente faz o layout, a gente já pré-dimensiona para que tudo caiba de maneira harmônica e homogênea, para não ficar um mobiliário maior do que o espaço em que ele está ou pequeno demais. Então tem que haver uma harmonia entre eles, né? Outra coisa, esses questionamentos tem que ser avaliado com antecedência, né? Porque às vezes a pessoa quer uma coisa que realmente não faz sentido estar naquele ambiente. Então, porque cada ambiente tem uma necessidade específica. Então, partindo disso aí, a gente tem que orientar, né? E dizer ao cliente, ó, isso cabe, isso não cabe nesse ambiente, teria que ser deslocado para outro, para que realmente o cliente fique satisfeito, né? Já que às vezes ele tem uma peça, um mobiliário que é de família, que é antigo, tem um apego a isso. Então a gente procura com layout inserir da melhor maneira possível. Então, eu vou dar hoje, né, 5 dicas essenciais para que esse layout funcione e que você consiga colocar todos os seus objetos, os seus mobiliários dentro do ambiente proposto de uma casa. Seja um quarto, seja uma cozinha, seja um banheiro. Às vezes a pessoa quer uma banheira num espaço que não tem condições de ter uma banheira. Então, a gente, quando faz um layout, ou a gente vai ter que reformar esse banheiro para poder caber a banheira, ou procurar uma banheira mais reduzida, contanto que caiba. Então, às vezes, o banheiro já está pronto. Então, a partir do layout é que a gente consegue encaixar tudo que o cliente deseja. Então, primeiro ponto, você vai ter que ter com clareza realmente o que é que você quer naquele ambiente. Então, você sabendo realmente o que você quer naquele ambiente, então a gente tem como colocar com as devidas dimensões, né? Eu tenho um cliente agora recente que ele quer uma mesa de 10 lugares. Na sala de jantar dele só cabe uma quadrada de 8 lugares. Aí ele, Karine, então se não der aqui na sala de jantar, eu quero uma mesa de 10 lugares, 12 lugares na minha varanda. Então ele vai ter que encomendar uma mesa, porque não existe mesa de 12 lugares, né? Ou ele vai ter que pegar 2 mesas que caibam 6 lugares e juntar, não fica a mesma coisa. Ou então mandar fazer.
né? Mandar fazer essa mesa para que ele tenha um espaço de 12 lugares na varanda. E aí a sala dele vai ser ampliada, porque não vai existir mais uma mesa de jantar, né? Então, identificando claramente o que quer naquele espaço, então é muito mais fácil para a gente dispor os móveis. Então, a sala dele hoje vai ficar enorme, porque ele não vai ter mais uma mesa de jantar, né, para ocupar aquele espaço. Então, eu vou ter que colocar outros móveis nessa sua sala de estar para ocupar o espaço que seria da mesa de jantar. Então, às vezes, o espaço vai ficar grande demais para o que ele queria. Mas aí, com o layout, com tudo direitinho, a gente consegue arrumar, dar outros usos à sala de estar, para que ele consiga utilizar sua mesa de jantar de 12 lugares na varanda gourmet dele, que é o que ele deseja. Então, às vezes precisa tirar a parede, às vezes precisa acrescentar a parede, a depender do que você queira. Então, tudo isso tem que ser bem estudado, tem que ter bem claro, né, o que realmente você quer, para poder a gente ter um layout que seja o máximo, o fiel ao que realmente você vai utilizar no seu dia a dia. O segundo ponto é a questão de instalações elétricas e hidráulicas. Se o que existe no seu espaço é suficiente para o seu uso, às vezes só tem uma tomada em uma parede, né? E você precisa, o layout exige que seja na parede oposta, então você vai ter que acrescentar esses pontos elétricos, ou precisa de uma bancada com a pia, então precisa acrescentar um ponto hidráulico, o esgoto. Então tudo isso, eu tive uma cliente que ela queria reformar a varanda só para colocar piso, ia destelhar, porque ia trocar as telhas, era telhado aparente. Aí, antes de começar, eu disse: fulana, vamos lajear isso aqui, porque ela ia aumentar o ponto de qualquer jeito do telhado. Eu disse: vamos lajear, já que vai destelhar tudo, tirar toda a estrutura, então vamos colocar laje, vamos botar, já que você quer usar isso aqui como varanda gourmet, vamos colocar uma bancada. Veja, em cima, na varanda, não tinha lugar nenhum que tivesse um ponto de água, né, e esgoto. Só em outra parte, que era um dos quartos da suíte, né, do banheiro social, que ficava muito distante. Então a gente conseguiu, juntamente com o engenheiro, trazer esses pontos hidráulicos e de esgoto para o pavimento superior. Então foi muito legal, porque no início ela nem imaginava que ela poderia ter uma bancada ali, né? Foi sugestão minha, já que vocês vão usar aqui como varanda. Eles jogavam muito, se reuniam final de semana para jogar, fazer festinha íntima, né? E aí tinha que descer, porque a cozinha era embaixo, trazer os pratos, lavar copo, essas coisas. Então eu sugeri que eles tivessem uma bancada, né, no pavimento superior. Ficou muito mais fácil, né? Com frigobar, vários outros utensílios que, assim, até então eles não tinham essa ideia, né? Foi sugestão minha e foi acatado, e foi ótimo, porque eles utilizam muito bem esse espaço. É o espaço que eles mais ficam, na verdade, hoje na casa. Porque o fundo, no térreo, tem uma varanda com churrasqueira, mas é muito quente, então eles agora utilizam a parte superior. Até climatizaram, que no início não estava previsto, foi climatizado. Então, para eles é um espaço muito confortável, para eles ficarem de dia, de noite. Então, é bem utilizado. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Terceiro ponto, o mobiliário. Tem que ser um mobiliário que facilite o uso. Se for apartamento, um mobiliário que seja prático, um mobiliário que caiba o que realmente a pessoa precisa, né, de maneira prática, de maneira sucinta, de maneira compacta, mas que atenda a sua necessidade. Às vezes a pessoa quer comprar, acha lindo o mobiliário, mas o mobiliário é gigante, principalmente para utilizar em apartamentos, que hoje em dia, cada dia, está bem menor, né, os espaços. Então, isso tudo, quando a gente faz um layout, a gente tem que ter as medidas. O cliente, já tem um móvel que eu gostaria de acrescentar. Então, passa as medidas. Cabe aqui? Cabe. Não cabe? Não cabe. Esse outro meu cliente da varanda gourmet, né, que quer colocar a mesa de 10 lugares, ele quer trazer uma bancada que ele tem na cozinha para colocar na sala,
vai servir como um aparador, porque ele tem modelo de aparador. Então, ele já me passou as medidas para ver se vai caber na parede que ele quer. Se não couber na parede que ele quer, eu já sugeri outra parede. Então, tudo isso a gente, com a ajuda do layout e com as medidas, a gente tem como encaixar tudo dentro do ambiente. O que mais? A quarta questão, o quarto item, né? Seria a questão da estética. Então, tudo isso tem que estar casado com o piso, com o revestimento, com os outros móveis que já existem, né? Para poder não ficar uma coisa muito destoada. O móvel que você tem com o móvel que você vai encomendar, ou com o móvel que você vai adaptar. Às vezes você já tem um móvel e quer adaptar para aquele espaço, mas tem que ver se o que existe de teto, de revestimento, de parede, de pintura, se casa com o que você tem, para não ficar aquela coisa, cada espaço, cada parede com uma tonalidade, né? Com um desenho diferente, com uma mobília diferente, com um acabamento diferente. Então, tudo isso tem que ser pensado, levado em consideração quando você está montando o seu layout. Às vezes tem um tipo de material que não combina com o outro. Então, a gente tem que ser sincero e dizer, olha, isso aqui não combina, a gente pode usar, vamos tentar reformar, colocar outro acabamento, porque esse outro acabamento vai ficar melhor, se você colocar esse aqui não vai ficar bom. Então, tudo isso é um conjunto. Quando a gente trabalha o layout, a gente trabalha além do espaço, né? Se aquele mobiliário vai caber ali, a gente trabalha também a questão estética. Se o material dos mobiliários, dos objetos que estão ali, vão casar, vão combinar com o que já existe. E por último, tão importante quanto os outros, temos a questão do orçamento, porque tudo isso requer uma mão de obra especializada. Então, às vezes, a mão de obra especializada não é tão barata. Então, às vezes, a gente tem que ver custo-benefício. Às vezes, o cliente quer aproveitar determinado mobiliário, mas ele não está nem com tantas boas condições, que às vezes não vale a pena mandar consertar, porque o que vai gastar vai ser muito mais do que comprar um novo. Depende da peça, claro, né? Às vezes peça de antiguidade tem a questão do valor sentimental agregado, que às vezes a pessoa realmente quer consertar aquilo ali, porque faz parte, né, da sua vida, você cresceu com aquilo, você tem um valor, né, sentimental, e você quer aproveitar. Então, às vezes a pessoa paga, mas às vezes é um mobiliário que não tem nem tanta qualidade, né? Às vezes as pessoas querem aproveitar, mas não vale a pena, porque sai muito mais caro do que você comprar um novo. Então, por isso que, assim, estar ciente do orçamento é muito importante também, antes de você começar a querer comprar, a querer reformar. Tudo isso você tem que levar em consideração. O que mais? Às vezes a pessoa acha que é capaz, né, de fazer tudo isso sozinho, mas nem sempre a pessoa tem noção, né? Quantos clientes a gente já teve que comprou sofá sem ter falado com a gente, o sofá maior do que a sala? Quantos clientes compraram geladeiras maiores do que o espaço que estava lá, e aí de última hora a gente teve que cortar a bancada de granito, cortar mobiliário. Então isso aí não fica com um acabamento muito bacana. Então, quando a gente vai desenvolver o layout, a gente já tem que estar com tudo isso definido. Geladeira, vai ser qual geladeira? As dimensões da geladeira. Fogão, vai ser fogão de embutir, fogão de sobrepor, fogão solto, cooktop, para poder a gente ter noção dos espaços que a gente vai precisar deixar, dos espaços que a gente vai precisar desenhar, para poder caber. Vai ter forno, não vai ter forno, vai ter micro-ondas, não vai ter. Para tudo isso a gente ser fiel ao máximo ao que realmente vai existir no seu ambiente, para que aquilo seja como é que eu posso dizer? Para que aquilo seja usado, né? Porque não adianta, às vezes já aconteceu de eu vir
nessas lojas de modulado, eu já pegar o cliente para fazer outros serviços, o cliente já encomendar os modulados e sem saber ainda qual o tamanho do micro-ondas que a pessoa vai ter. Aí o projetista coloca o tamanho mínimo do micro-ondas, né? E a pessoa vai lá e compra um micro-ondas enorme que não cabe naquele espaço. Aí tem que refazer toda isso, tem que fazer toda essa readaptação. E assim, sai muito mais caro do que se tivesse sido planejado, né? Tudo certinho com antecedência. Então, para isso, você precisa de um profissional realmente qualificado, que já tem essa visão abrangente, né, do que realmente você vai precisar para aquele espaço. Então, nós, das Benditas Arquitetas, estamos aptas e fazemos isso há mais de 20 anos. Se for contar a época da faculdade em que a gente aprendeu, lá vão 25 anos. E aí é o que a gente sabe fazer. E qualquer dúvida que você tem em relação a isso, eu tenho uma sala, eu tenho uma cozinha, eu queria saber se o que eu tenho aqui cabe. A gente tem as Benditas Direcionam, que orienta você de como você deve proceder, de como você deve fazer para o seu espaço ter uma organização e uma eficiência que você possa utilizar de maneira correta. Porque às vezes, o que aconteceu muito agora com a pandemia, muitas pessoas adaptaram as suas cozinhas porque começaram a entregar alimentos delivery, né, para poder sobreviver porque perderam o emprego. E aí a cozinha muito pequena, às vezes cozinha de apartamento, em que não conseguiam ter essa, como é que diz, dinâmica, né, de função, porque ao mesmo tempo que cozinhava para casa, cozinhava para fora, e aí fluxo de pessoas se batendo. Então, por conta disso, o layout é muito importante nessa organização, porque se trabalham duas pessoas na cozinha, o fluxo entre elas não pode ter contato, não pode se chocar, assim como as ordens de preparo, as ordens de cozer, de fazer a comida, né? A ordem de tirar da geladeira, de lavar as frutas, verduras, o que for, o espaço para deixar alguma coisa em banho-maria. Então, tudo isso tem uma sequência. Se a gente utiliza de maneira correta na cozinha essa sequência, a gente consegue desenvolver várias pessoas dentro da cozinha, cada um com sua função. Então, por conta disso, o layout é muito importante para que não haja choque de função, de pessoas, de fluxo dentro do espaço que geralmente é pequeno, né? Então, essa organização e eficiência, através do layout, a gente consegue ter um resultado muito bom. Então, parabéns para você que chegou até aqui, que está aqui conosco. Não esqueça que quinta-feira a gente tem a nossa bendita live às 19h20, as 3 juntinhas, para conversar, bater um papo, trazer informações para vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar no direct, qualquer pergunta, qualquer sugestão de tema. Se você quiser que a gente fale de determinado assunto, é só sinalizar para a gente, que a gente com certeza vai atender. Obrigada por vocês estarem aqui nesse horário. Obrigada por estarem aqui em véspera de São Pedro. Espero que vocês tenham um São Pedro de saúde e paz. E até quinta-feira. Tchauzinho, pessoal.